Benfica Sporting, um derby sempre especial, um derby eterno, duas grandes equipas de Lisboa. O Benfica que vem num período não tão cómodo naquilo que são as exibições e os resultados, contra uma equipa do Sporting que está cómoda na tabela classificativa, com um sistema de jogo já muito bem cimentado pelo treinador Ruben Amorim. Roger Schmidt, que é um treinador também ele, com ideias fortes, esta temporada foi mudando um pouco o figurino da equipa do Benfica, em termos táticos, e apresentou mais uma nuance nesta partida. Portanto, Benfica com Turbin na baliza, à direita Ozil, que tinha jogado à esquerda no jogo anterior e num esquema tático de 3 defesas e 2 homens laterais, António Silva, Otamendi e Morato. Morato, um central adaptado, para dar também um pouco mais de consistência defensiva à formação do Benfica, uma vez que vai apanhar um jogador muito rápido neste corredor. João Neves e Florentino. João Neves que nos últimos jogos tem jogado pela direita, mas o seu verdadeiro lugar aqui no meio campo. É um jogador muito versátil na saída de bola, na pressão, na construção, como vamos ver mais à frente. E Florentino é um jogador um pouco mais defensivo, um pouco mais posicional, para dar também alguma capacidade à formação do Benfica em termos ofensivos, de ter um pouco mais de liberdade. João Mário à esquerda, Rafa, Di Maria e Petar Musa. Petar Musa, na minha opinião, escolhido porque a formação do Sporting tem uma linha defensiva muito bem trabalhada, jogadores agressivos, e era necessário um jogador que desse esse tipo de combate à formação do Sporting. Do outro lado, Ruben Amorim com o seu esquema tradicional e habitual, Adán na baliza, Diomandé o central mais pela direita, Coates na posição de central pelo centro. É uma medida que eu acho que foi vital para a formação do Sporting, colocar estes jogadores nesta posição, porque Coates nesta posição lê muito melhor o jogo, é muito mais fácil de poder cobrir as costas dos seus colegas, e quando jogava por vezes numa linha de 4, mais à direita ou mais à esquerda, tinha muito campo para percorrer, e aqui torna-se um jogador importantíssimo e vital para o Sporting. Gonçalo Inácio à esquerda, Mateus Reis, acredito pelo seu rigor defensivo, porque Nuno Santos também pode jogar nesta posição, mas Mateus Reis é um jogador defensivamente que dá bastante à formação do Sporting. É um jogador que também, em caso de haver uma necessidade, pode jogar como central pela esquerda, e portanto Nuno Reis nesta posição. Os dois médios que se complementam muito bem, o Wilson e o Morita. Portanto, à vez os dois a participarem muitas vezes no jogo ofensivo da equipa. Joguei à direita, Pote, Edwards, Gyökeres e Pote. Esta formação do Sporting é uma formação que, fruto dos anos que Ruben Amorim tem à frente da equipa, consegue estar muito bem mecanizada. Portanto, era necessário para Roger Schmidt encontrar uma forma de poder destabilizar um pouco esta formação do Sporting em termos defensivos. E isso foi conseguido nos primeiros 15 a 20 minutos, onde o Benfica teve, porventura, um domínio de jogo mais forte. O Sporting quase sempre em construção a sair pelo seu guarda-redes. É uma curiosidade, só nos últimos 5 minutos da primeira parte é que a equipa do Sporting começou a colocar bolas na frente, se calhar também para, mais perto do intervalo, tirar um pouco do perigo do Benfica na sua área, porque também o Benfica, onde era forte a época passada, que era na sua pressão alta e não deixava os adversários conseguirem recuperar, na primeira parte colocou sempre muita pressão, nos primeiros 20 minutos, na equipa do Sporting. Portanto, há duas situações de perigo determinadas por Rafa, uma que sai um remate ao lado e outra no poste, onde é notória a pressão que o Benfica faz no último terço do Sporting, obrigando a equipa a ter que jogar mais rápida e a ter que ter tomado a decisão um pouco de risco, e acabou ganhando a bola, estando no último terço, acabou por ser uma equipa muito mais perigosa. Portanto, penso que uma das jogadas mais emblemáticas ou mais simbólicas daquilo que eu vos estou aqui a explicar será quando o Sporting ganha a bola pelo lado direito, pelo lado esquerdo com o Pote,
e quando roda a bola para o Diomandé sair, o Diomandé, atraído por alguma facilidade de espaço, dá um toque na bola a mais e o Benfica, como estava muito alto, ganha a bola e o Rafa ali consegue depois ter uma jogada de muito perigo e enviar uma bola ao poste. A partir dos 20 minutos, a formação do Sporting consegue equilibrar o jogo. E consegue equilibrar o jogo porque eu penso que essa estabilidade que a equipa do Sporting tem em termos de jogo acabou por dar os frutos que Ruben Amorim pretendia. Vamos ver. O Benfica tem Di Maria, Rafa e João Mário. São dos 3 jogadores, se calhar o João Mário é um jogador que exerce uma certa pressão em termos do portador de bola, que não oferece muitas vezes nem o Rafa nem o Di Maria. E o que acontecia é que quando a formação do Sporting estava em posse, passou a guardá-la com muito mais critério. Ou seja, até aos 20 minutos, a equipa do Benfica conseguiu sempre roubar a bola ao Sporting, porque o Sporting estava impaciente com bola, o jogo andava numa baliza de outra, sem haver umas grandes oportunidades de golo, apesar de Benfica ter tido 2 grandes oportunidades de golos para o Sporting. O Benfica teve 2 pela pressão alta e o Sporting teve alguma dificuldade. Quando o Sporting conseguiu, efetivamente, calibrar o seu jogo, acabou por criar muitas dificuldades ao Benfica. Porquê? Porque o Sporting, com este esquema dos 3 defesas com os 2 médios, que está muito bem montado, acaba por soltar os seus laterais, tanto o Gaio como o Mateus Reis, junta Pote e Edwards por dentro, e isto complica bastante a situação do Benfica. Musa, João, Di Maria, Rafa, Florentino e João Neves. O Sporting tem outra particularidade, joga muito bem com o guarda-redes, o Adam. O Adam tem um bom jogo de pés, portanto, é mais um jogador de campo, abrindo os seus homens. Tem que decidir, porque a marcação tem que ser feita. É muito campo para cobrir com os laterais e, portanto, o que acontecia muitas vezes é que o Benfica, na ânsia de tentar chegar a estes 2 médios, que eram os destinatários do jogo, tanto de um lado como do outro, quando vem para o lado do Gonçalo Inácio, é Maurita que se aproxima para poder ir ao lado contrário que está liberto. Quando a bola vem do lado direito, aproxima-se o Yilmaz, sempre em triângulo, para a bola vir no corredor oposto. E o que acontecia muitas vezes é que, como havia esta tentativa de pressão nos homens da linha defensiva do Sporting, estes 2 jogadores aproximavam-se e o João Neves, tanto o João Neves como o Florentino, tentavam vir pressionar. Isto fazia com que mais o Pote que o Edwards, porque o Pote e o Gyökeres seguravam estes jogadores. O Osnes tinha que estar com atenção aqui às movimentações do Mateus Reis, porque era um jogo que estava aberto e, portanto, não podia dar muita saída, senão ficava 4-4 em termos defensivos. O que acontecia era que, na pressão do João e do Florentino, isto aconteceu a partir dos 20 minutos, o Pote encontrava-se entre linhas defensivas e a bola entrava muitas vezes aqui, o que fazia com que o Sporting, com estes 2 homens depois muito próximos, no contra-ataque conseguisse criar muitas dificuldades ao Benfica. Houve aqui algum desnorte tático, na minha opinião, da formação do Benfica. Estamos a falar de um derby, emocionalmente é um derby que se joga sempre a 1000 a hora, ainda para mais com os pontos, porque isto, em caso de vitória, o Sporting aumentava para o dobro dos pontos que tinha do Benfica e caso o Benfica poder vencer, alcançava o Sporting e ultrapassava na tabela classificativa, ainda com a mesma situação pontual. Portanto, havia aqui, em termos de nuance de jogo, uma importância vital naquilo que são os aspectos que os 2 treinadores tentavam encontrar, só que há o aspecto emocional que muitas vezes não se controla. Emocional porquê? Porque há o estádio, há o público a pedir, há a noção de que é preciso, muitas vezes, correr alguns riscos, porque jogar num clube grande também necessitas correr riscos, por vezes tens de ficar 2-2, 3-3, às vezes tens de ficar em desvantagem. Importante depois a forma como recuperavam. Estes 2 jogadores do Benfica foram sempre muito importantes, o Florentino e o João Neves. Para mim, o João Neves, provavelmente o melhor jogador em campo, um jogador extremamente importante na manobra do Benfica, em todos os repartos.
E, portanto, eram dois jogadores que davam alguma consistência aqui ao Benfica, só que a equipa do Sporting, quando apanhava a bola nesta situação de jogo, com a velocidade do Gyökeres, com a velocidade do Edwards e com a projeção dos laterais, acabava sempre por criar muitas dificuldades. Ainda assim, com um dos médios, quase mais vezes o Morita que o Yilmaz, a vir também na aproximação e, portanto, acabava o Benfica muitas vezes por, em termos defensivos, sofrer algumas complicações, e não é de estranhar que numa fase onde o Benfica até estava mais perigoso, o Edwards, o Mateus e o Pote acabam por criar uma jogada onde o Pote aparece na cara do Turbin e o Turbin faz uma grande defesa. Portanto, se calhar, naquela primeira grande ocasião, cara a cara com o guarda-redes, porque há uma do Rafa na primeira parte, mas não está completamente sozinho, ao contrário do Pote, está completamente sozinho na cara do guarda-redes e acaba por fazer um remate, se calhar não tão forte como ele necessitava, ou como ele desejava, e acaba o Turbin por fazer uma grande defesa. E, portanto, o jogo a partir daí acaba por ganhar um outro cariz, que é o Sporting dá essa resposta, fruto dessa calma, dessa forma de pautar o jogo, porque é um modelo que está muito mais cimentado. Se nós olharmos para aquilo que o Ruben Amorim fez no Sporting nos últimos anos, aquilo que vemos é que o sistema, o modelo é o mesmo e vai sempre colocando algumas unidades que vão dando maior ou melhor capacidade à equipa. Gyökeres na frente é um jogador muito agressivo, potente, que dá muito trabalho, mesmo com dois jogadores, e às vezes três, era difícil de controlar. Depois, uma estabilidade defensiva com estes dois médios que não saem muito da sua zona e jogam muito apoiados. E depois, na minha opinião, uma linha defensiva do Sporting que acho que tem sido um dos garantes do Sporting nesta sua caminhada, muito bem trabalhada, com os jogadores a perceberem muito bem aquilo que têm que fazer em todos os repartos do jogo, porque muitas vezes, como eu já disse, é preciso correr riscos, mas se tiver uma linha defensiva com capacidade, bem alinhada, que responda a uma só voz, acaba por retirar alguns dos problemas que a formação leonina possa sentir. Chegamos aqui a um momento, se calhar que na altura em que foi, ninguém esperava. Vamos falar do primeiro golo do Sporting. Já tinha acontecido uns momentos antes algumas situações de ataque do Benfica pelo corredor esquerdo. Venho lembrar que Morato não é um ala, portanto um lateral que se projete muito. É um jogador de boa qualidade técnica, que controla bem defensivamente e controlou quase sempre na primeira parte bem, em termos defensivos, o seu corredor. Mas há aqui uma jogada de insistência pelo flanco esquerdo, onde são atraídos os médios, onde, no meu entender, na forma quando sai, muita largura entre Otamendi e António Silva. Gyökeres inteligente, colocado numa posição que fica longe para o Otamendi e muito longe para o António Silva. A bola ganha pelo Sporting neste corredor, desgaio, porque são jogadores de rotação muito alta, um centro de gravidade baixo, portanto tem alguma facilidade, contrariamente àquilo que é o Morato, que é um jogador muito mais alto, mais duro de rins para ter essa rotação. Coloca no Edwards, e o Edwards, quando se liberta, se António Silva está um pouco mais fechado na cobertura, porque a bola está no corredor oposto, o Osland está um pouco mais dentro, porque já está o Morato projetado. Se está mais perto, esta corrida do Gyökeres pela direita, se calhar o António Silva poderia ter dado um acompanhamento diferente à jogada. O que acontece é que o Otamendi, ao sair, a bola é colocada na profundidade, o António está muito longe e quando chega já tem o Gyökeres a rematar, entra no poste, entre o guarda-redes e o Turbin e o poste. Poderíamos dizer se calhar que o Turbin podia fazer melhor, porque entra no seu poste e, portanto, teria de ter uma atenção melhor, mas é um grande remate do ponta de lança do Sporting. Mas aqui acho que é importante salientar que estamos nos minutos finais da primeira parte. Eu disse no princípio
Nessa fase, a partir dos 40 minutos, já não saía o Sporting por trás, portanto a bola era metida na frente, e o Jokeres tem capacidade para poder disputar as bolas com os seus oponentes. Do outro lado, diferente já para o Turbin, porque é uma das grandes forças do Sporting, é o jogo aéreo que tem defensivo, e já vamos ver isto na segunda parte, o porquê de eu estar a falar desta forma, mas aqui acho que a grande situação tem a ver com aqui a perda de bola do Benfica, ou o ganho da bola por parte do Sporting. Há de mérito e mérito também da formação quer do Benfica, quer do Sporting, mas se o António, na minha opinião, estivesse um pouco mais fechado, não tão distante de Otamendi, se calhar a cobertura ou Gyökeres na perda de bola acabaria por ser mais eficaz. E, portanto, acaba o Sporting a ir para o intervalo a vencer, numa nas suas armas preferidas, prediletas, que é a transição ofensiva, porque tem estes jogadores, têm esta capacidade de poder ser diferenciados naquilo que é o ataque à profundidade e naquilo que é também o 1 contra 1, porque são jogadores que têm 1 contra 1 diferenciado, e acaba por vencer na primeira parte, numa primeira parte repartida, onde efetivamente taticamente eu penso que quando o Sporting conseguiu assentar o seu jogo, tornou muito mais difícil a vida do Benfica em termos daquilo que era a sua organização e em termos que era aquilo que era a sua chegada ao Brasil. O Sporting acaba o jogo primeira parte com mais posse de bola. É verdade que há oportunidades das duas equipas, mas se calhar, se olharmos para as oportunidades mais flagrantes, não podemos não deixar de dizer que a bola defendida pelo Turbin com o Pote isolado é uma bola clara de golo. A do Rafa poderia ser uma bola clara de golo, mas estava um pouco apertada, ao passo que o Pote estava sozinho. E depois, nesta primeira parte, que depois, na segunda parte, tem uma importância vital, temos que falar também de uma outra área que é importante no jogo, que são as bolas paradas. E nas bolas paradas, tanto o Benfica como o Sporting foram perigosos. O Diomandé obrigou o Turbin a uma grande defesa a um canto cobrado pelo Pote, e do lado contrário, todos os lances cobrados pelo Di Maria ou pelo João Neves, em termos ofensivos, eram também eles extremamente perigosos para a formação do Sporting, que ainda assim conta com 3 jogadores, 4, de uma estatura média importante, e que ajudam também a formação do Sporting a ter uma capacidade e uma qualidade de controlar esse tipo de situações. Voltamos para a segunda parte deste encontro. Esperava-se uma formação do Benfica mais agressiva, uma formação do Benfica à procura do gol do empate. É verdade que o jogo foi repartido, e se calhar naquilo que é o jogo, uma equipa a sair a ganhar no intervalo pode ser um pouco severo, mas as oportunidades, quando se as tem, são para tentar concretizar, e foi aquilo que o Sporting fez. Mas o Benfica deu uma boa réplica na primeira parte, portanto foi uma primeira parte que eu penso que os adeptos não podem dizer que não tenha sido bem conseguida, porque as equipas tentaram chegar à baliza uma da outra e foram intensas, tanto como o derby assim o manda ser. O Benfica entrou na sua forma natural, o Sporting também, e portanto o jogo na segunda parte começa um pouco uma tendência do final da primeira, tanto o Sporting equilibrado, já está a vencer por 1-0. Esta equipa do Sporting, quando está a vencer por 1-0, é uma equipa ainda mais difícil de bater, porque essa solidez defensiva que tem acaba por dar muita intranquilidade ao adversário, porque depois na frente são jogadores rápidos. O Sporting não tem qualquer tipo de problema em juntar os seus 2 laterais, em ter estes 2 homens mais perto da linha média, deixando o Gyökeres numa posição aqui perto da meia-lua do meio campo, com o Pote e com o Edwards ali a darem uma ajuda preciosa à formação, aos 2 laterais leoninos. O Benfica a poder ter bola, a subir as suas linhas, como é o óbvio e o normal, só que o perigo está aqui, é que o Benfica, subindo as suas linhas, vai dar o espaço, muitas vezes, que o Sporting necessita, e é o que as outras equipas muitas vezes fazem quando estão
numa situação de desvantagem com o Sporting, portanto vão tentar pressionar a equipa do Sporting um pouco mais alta, mas o espaço que fica é propício para Pote, Edwards, Gyökeres muito explosivo e, por vezes, os laterais, às vezes os dois, quando os dois médios estão numa situação de poder dar a cobertura e o Sporting ter sempre 5 jogadores para um processo defensivo. Se o Sporting não estiver com o médio subido e com os 3 avançados na frente, então aí já, se a bola sair pelo corredor esquerdo, o corredor direito já não se projeta tanto, vem um pouco mais por dentro e continua a ter os 5 homens em termos defensivos. Se for o contrário, portanto, acaba por ser o lateral contrário a fazer aqui quase como uma linha de 4. E, portanto, uma vez que o Sporting tem os pés naturais em termos defensivos, um canhoto, um direito e um direito e depois um lateral. Portanto, acaba por ter, se calhar, a formação bem calibrada. E este era, se calhar, o receio também de Roger Smith, ao perceber que, pressionando muito alto, porque o Sporting está a vencer e dando este espaço em termos de costas, poderia, se calhar, sofrer um segundo golo. Ainda para mais, o Sporting tinha e tem muita capacidade, muita calma naquilo que é o jogo, a construção do jogo. A bola vai ao Adam, o Adam muitas vezes no Diomande, regressa novamente ao Adam, baixa o Gonçalo Inácio, aproxima Pote, que fica aqui numa posição um pouco difícil para a formação do Benfica. Porquê? Porque o Mateus projeta-se, o Pote vem dentro e o Osnas fica na dúvida. Porque Di Maria, naquilo que é a pressão ofensiva, não é tão intenso como outros jogadores do Benfica. E, portanto, não sendo tão intenso, se o Osnas arrisca vir pressionar aqui ou estar mais perto e deixar o Pote por fora, e eu penso que a lógica é proteger o centro, porque no centro é que está a baliza, não é nas laterais. Portanto, deixando por cá, há sempre a possibilidade do Sporting de sair pelo lateral. Lado contrário, igual. Edwards se vem muito por dentro, Morato é mais lento, numa rotação pode perder um pouco o controle do jogador e, portanto, guarda um pouquinho mais a posição. Isto faz com que a equipa do Benfica, quando bascula, nesta casa era o João Neves e o Florentino, para vir buscar estes jogadores, por exemplo, quando o Gaia tinha bola e se aproximava ao Edwards, Morato guardava a posição, Otamendi, António e Gyökeres nunca se dava a marcação, sempre aqui longe para poder ter mobilidade, Pote por dentro, Mateus muito aberto, a dar muita largura, e o problema é que o Gonçalo Inácio, ficando nesta zona, fazia com que o Di Maria, que deveria vir fechar o médio que estava aqui solto, nunca o fazia. E, portanto, a bola, quando entrava aqui neste jogador, se arrastasse e conduzisse, se arrastasse e fosse seguido, havia sempre um médio aqui solto. Portanto, de um lado o Morita, do outro lado o dinamarquês. Portanto, e a bola entrando, já depois podia fazer ligação, e isso causou alguns problemas, porque o Di Maria, mais pelo lado esquerdo do ataque do Sporting, raramente veio dar aqui esta ajuda de fechar, fazendo com que, se calhar, o Gaia, quando tinha a bola deste lado, pudesse jogar a bola longa e o Benfica pudesse controlar, porque tinha mais jogadores em termos defensivos, ou então, se jogasse aqui num desses jogadores que têm a pressão e estão de costas para a baliza do Benfica, pudessem ser interceptados, como aconteceu algumas vezes na primeira parte, e que o Benfica conseguiu levar a pressão à baliza do Sporting. Portanto, o Benfica aqui com algumas dificuldades, mas isto tem a ver também com o facto de o Sporting ter este modelo trabalhado de uma forma muito precisa, já com algum tempo, e porque também Roger Smith, que na época passada passou do 4-4-2, onde foi uma equipa que criava muitas dificuldades aos adversários, este ano já alternou com uma linha de 5 atrás, com 3 no meio, portanto, ainda com alguma indefinição. E isso, muitas vezes, para aquilo que é a consistência de uma equipa, em termos daquilo que é as dinâmicas que tem que ter, torna-se muito complicado assimilar se andamos a trocar muitas vezes de sistema tático, e ainda para mais, não tendo, por exemplo, o Bá na direita, que é o lateral natural para fazer aquela posição, ainda que o Osnos tenha
e quando joga, não se pode dizer que o Osnas joga mal, pode não jogar tão bem como joga, se calhar, quando joga no centro do campo ou numa linha mais avançada, mas não joga mal. O Morato cumpriu, não foi por aí, mas não é um lateral esquerdo que leve e que transporte muito jogo em termos ofensivos, e depois então isto muda um pouco as dinâmicas daquilo que é o jogo do Benfica. Portanto, são dinâmicas que seguramente irão ser reforçadas. A curiosidade é que neste apanhado de jogo, e há pouco falava do Orsnes, há aqui depois também as tomadas de decisões. E as tomadas de decisões são muito importantes no jogo. O Benfica, ao minuto 50, fica a vencer, fica a perder por 1-0, mas acaba por conseguir a expulsão de um jogador do Sporting, o Gonçalo Inácio. Na tradicional rotação de jogo da equipa do Sporting, o que acontece é que o Di Maria, que não está numa posição que impeça o Gonçalo Inácio de fazer o passe por fora para o Mateus Reis, que eu penso que era o passe que se exigia, ao invés do Mateus, o Gonçalo Inácio quer fazer o passe no pote por dentro. Havia vários jogadores do Benfica nesta situação e, portanto, acaba aqui o Orsnes por ganhar esta primeira bola. Portanto, o passe entra no pote. Quando o passe se entra na lateral, o Mateus tinha todo o tempo do mundo para transportar a bola, porque o Orsnes tinha saído na pressão ao pote e o Di Maria não tinha fechado a linha de passe aqui entre o Gonçalo Inácio e o Mateus Reis. Ainda assim, o Gonçalo arrisca pelo meio, portanto, é ganhar a bola, e depois, na tentativa de interceptar, o Gonçalo acaba por ver o segundo amarelo, a jogada segue, depois Artur Soares Dias volta atrás e expulsa o jogador do Sporting, portanto, e a partir daqui o jogo tem nuances diferentes. Com menos um jogador, o Sporting uma linha de 4 e, portanto, com o Gyökeres na frente, enquanto o Ruben Amorim não faz a substituição, portanto, passa o Benfica a ter mais um jogador. Por vezes, eu tive um grande treinador que me dizia: os clássicos e os derbys ganham-se com 11, não se ganham com 10, ganham-se com 11, e portanto é preciso nós termos uma boa atitude, mas emocionalmente sermos estáveis. Não podemos dar essa vantagem ao adversário, porque já sabemos que nestes jogos, por norma, há sempre grandes jogadores no campo que podem fazer a diferença de um momento para o outro, e portanto acaba aqui o jogo por mudar de cariz, digamos assim. O Sporting a vencer por 1-0, também já não tinha que ir à procura de fazer o segundo gol, portanto era uma questão de poder e saber defender bem, e isso é algo que a equipa de Ruben Amorim faz muito bem. Numa primeira fase, enquanto os jogadores não estavam prontos para entrar numa linha de 4, com o Pote muitas vezes a vir aqui fazer a linha de 5 e ajudar na marcação defensiva da equipa do Sporting, mas depois, com a entrada do Santo Justo, a equipa acaba por voltar ao seu processo natural, com a saída do Edwards, portanto, Morita, Pote e o Yulmans e o Gyökeres na frente. E a equipa do Sporting já não necessitava, a não ser que o Benfica lhe desse essa possibilidade, porque, repito, muitas vezes esta tentativa de ir buscar a vitória abre alguns passos, e quando as equipas têm jogadores de qualidade acabam por aproveitar e criar essa dificuldade ao adversário, porque têm jogadores de qualidade. Mas o Sporting jogou aqui numa linha de 8 jogadores com guarda-redes 9, deixando aqui o Gyökeres muitas vezes sozinho. Qual é a importância para mim do Gyökeres nesta situação? É que muitas vezes, eu penso que é algo que é um bocadinho peculiar a muitas equipas, mas há equipas que o fazem, na minha opinião, de uma forma espetacular, e vou sempre buscar a equipa do Guardiola, não por ser o Guardiola, mas porque nós muitas vezes vemos as formações do Guardiola os centrais quase perto da área da equipa adversária. E isto tem uma razão de ser, é que se a equipa do Sporting está num processo defensivo com menos um jogador, e se tens um jogador com capacidade e qualidade como o Gyökeres para segurar, para rolar e poder transportar, aquilo que não podes fazer é deixar o Gyökeres numa posição solta e sozinho,
quando a equipa do Sporting se sente apertada, pressionada pela formação do Benfica, haver um jogador que está 1 para 3 na linha defensiva e consegue segurar a bola. Ora, se ele consegue segurar a bola, significa que os jogadores das linhas mais atrasadas conseguem subir, se tirar um pouco de pressão da sua área, porque se conseguem apoiar neste jogador. E o Benfica nunca teve, nessa segunda parte, essa preocupação por ter um jogador a mais e por ter algum conforto defensivo, tinha sempre o Gyökeres sozinho e tanto o Otamendi como o António Silva a dar um pouco de espaço. E quando às vezes chegavam, já era tarde, porque ele podia se apoiar ou no Pote, ou no Morita, ou no Yilmaz, e poder depois, com um lateral à vez, e na segunda parte o Jogaio deixou de subir, foi quase sempre pelo flanco esquerdo. Portanto, o Jogaio raramente se aproximou da baliza do Benfica, e portanto havia aqui este aspecto a corrigir. O Benfica, passado um pouco, Roger Schmidt entendeu que naquele sistema já não conseguia, se calhar, tirar a vantagem que pretendia, e então acaba por, voltamos aqui ao esquema, acaba por voltar àquilo que foi, na minha opinião, o sucesso da época anterior. Musa sai, dá lugar a Artur Cabral. Tenkstedt também como um homem mais avançado. Sai Florentino. Baixa João Mário para o lado de João Neves. Rafa num corredor e Di Maria no outro corredor. E o Benfica passa a jogar em 4-4-2. Por um pouco mais de pressão. 2 homens contra 3 homens da formação do Sporting em termos defensivos. A única diferença é que a forma como o Benfica pretendia chegar à zona do Sporting era quase sempre através de cruzamentos. E através de cruzamentos para Diomandé, Coates, Santos, Yilmaz e Morita, acaba por ser, e muitas vezes o Mateus Reis, até ser dito pelo Nuno Santos, acaba por ser uma situação onde eles estão cómodos a defender. Ou seja, o Benfica, quando necessitava, na minha opinião, se calhar um pouco mais de paciência e de tentar encontrar aqui mais perto, até porque tem jogadores para isso, e o Di Maria, que não era, na segunda parte foi um Di Maria diferente, o Di Maria já não tem, se calhar, a velocidade de outros tempos, mas em termos de raciocínio e de pensar o jogo e de ver a jogada que às vezes alguns jogadores não conseguem ver, ainda é um jogador muito forte e, portanto, nesse aspecto, acho que foi um ganho, e era um ganho se tivesse tido um pouco mais de paciência nesse período para poder desequilibrar um pouco mais a equipa do Sporting, ou seja, ter paciência com bola, circular, ter um jogador a mais, fazer o Sporting balançar, porque perdia sempre um jogador no meio campo, apesar de ter uma linha de 5, abriu várias vezes os seus alas para esticar os seus laterais, e os laterais não poderem dar a ajuda, se calhar, que necessitava o Sporting em termos de meio campo, só que o Benfica não o fez. E, portanto, acabou sempre por a situação, muitas vezes, era ou um cruzamento do Morata atrasado, ou um cruzamento do Orsens, e o Sporting foi andando em termos daquilo que era a segunda parte, saiu muito menos vezes para contra-ataque, porque o Benfica não estava a possibilitar, tinha a equipa muito mais subida, portanto era um pouco mais complicado. Ainda assim, numa ou noutra situação, o Sporting, através do Gyökeres, acaba por criar um ou outro momento de frição, não sem perigo para a formação do Benfica, mas colocando a equipa do Benfica sempre em sentido, porque sentia-se que se o Benfica desse essa possibilidade, o Sporting poderia, se calhar, fazer o checkmate. O Ruben foi mexendo também ele na equipa, colocando até o Paulinho como um médio pela esquerda e o Trincão pela direita, portanto, com jogadores, o Paulinho, se calhar, um pouco mais de envergadura física, também tentando perceber que os minutos finais, se fossem de assalto à baliza, é mais um jogador com centímetros para colocar na área, porque, repito, as bolas paradas são algo importante neste tipo de jogo, muitas vezes desbloqueiam uma partida, e, portanto, o Benfica foi tentando, neste esquema, nem sempre bem na minha opinião, bem resolvido, importunar a formação do Sporting, mas era um importunar que eu penso que o Sporting estaria cómodo em termos daquilo que é a sua ação defensiva, porque em termos de cruzamentos para a área
difícil o Sporting muitas vezes sofrer golos nessa situação. E portanto o Benfica foi tentando, foi acreditando e eu penso que o Benfica é feliz, o Roger Schmidt é feliz quando coloca o Gonçalo Guedes em campo. O Gonçalo Guedes é um jogador de grande qualidade, que tem tido os seus azares durante estas temporadas com as lesões, mas é um jogador de muita qualidade, é um jogador muito agressivo no 1 para 1, um jogador muito atrevido também, e foi ganhando aqui no flanco esquerdo do Benfica algum protagonismo, na forma como conduzia, na forma como provocava, na forma como tentava condicionar também a linha defensiva do Sporting, e portanto, e através de uma jogada, de uma ação do Gonçalo Guedes, que consegue ganhar uma falta, e dessa falta, curiosamente, o Sporting, que é uma equipa forte neste tipo de jogadas, acaba por ser surpreendido com uma bola no segundo posto, onde o Trincão apareceu o João Neves, onde o Trincão tem que ceder canto, e já para lá da hora, em tempo de desconto, quando se calhar ninguém pensava que o Benfica conseguisse fazer um golo ao Sporting, porque não estava a conseguir aproximar da equipa do Sporting, se calhar com a capacidade que pretendia, uma bola parada, Di Maria, a importância do Morato, muita gente na área, praticamente toda a gente na área. O próprio Turbine na área e, portanto, uma bola ao primeiro poste, o Morato desvia para o centro da grande área do Sporting, onde está o João Neves completamente sozinho e acaba por bater o guarda-redes Adam. Portanto, uma bola parada, conseguiu desbloquear e dar este empate ao Benfica a poucos minutos do fim da partida, e o mérito tem a ver, sobretudo, com, na minha opinião, a forma como o Morato consegue direcionar a bola para o centro. É intencional, portanto não é uma jogada fortuita, é intencional a forma como o Morato consegue desviar a bola, e depois o João, qualidade técnica muito, muito importante, no controle, a bola não subiu muito, o controle foi completamente perfeito, e também depois a forma como pega na bola, portanto, não demorou muito tempo, acaba por surpreender a formação do Sporting. E portanto, aí, quando toda a gente pensava que o Benfica tinha conseguido, se calhar, o mais difícil, que era empatar o jogo, há poucos minutos para acabar a partida, o Sporting tem uma situação onde recupera a bola no flanco esquerdo. Portanto, o Benfica, há um despejo do António Silva, a bola chega aqui ao Gonçalo Guedes. Portanto, o Gonçalo Guedes coloca a bola no Otamendi, o Otamendi coloca a bola na esquerda e o Sporting ganha a bola. E a partir do momento em que o Sporting ganha a bola, isto é o que acontece. Yulman sozinho nesta posição, ganha a bola. O Otamendi tinha saído porque passou a bola para a frente e saiu a pressionar. Di Maria estava aberto, o Orsens por cá, tem que ceder o Artur Cabral, Rafa, Morato e a equipa do Benfica encontra-se assim neste momento. 1 para 1 cá atrás, Gyökeres com António Silva. Estamos no minuto 95, 47, 48. E Yulmans, quando ganha a bola aqui, tenta fazer um passe na profundidade pelo chão para Gyökeres, mas quando devia ter feito um passe pelo ar. Ou fazer o passe pelo chão, repare-se, e até podia conduzir a bola. Yulman podia conduzir a bola, tinha aqui mais um do Sporting, podia conduzir a bola, mesmo se este jogador saísse a pressionar, este jogador podia receber. Portanto, a tomada de decisão, aqui se vê que muitas vezes os jogos ganham-se em certos e pequenos detalhes. O Yulmans pode colocar a bola por cima
e a equipa do Sporting já saía fora do seu meio campo defensivo, e com isto passavam mais 10 segundos e se calhar o jogo acabava. O que acontece é que o Ilves, quando perde aqui a bola é colocada rapidamente no Di Maria, que estava aberto neste lado, e portanto, a partir daqui a jogada, o Benfica transporta praticamente a sua equipa para o último terço do ataque leonino. O Di Maria faz aqui uma grande jogada, quando muitas vezes tinha o apoio do Orsnes por trás, mas ele nunca deu a bola, veio por dentro. Quando coloca depois da equipa do Sporting estar alinhada, porque já estava o próprio Paulinho nesta zona defensiva, que não é um defesa, portanto, se calhar com alguma dificuldade muitas vezes para entender este processo defensivo, e o que acontece é que a bola, quando entra no Frederic, portanto o Di Maria vem por dentro, Frederic passa, a bola, quando é tocada e está aqui na luta com o Sant Just, há um adiantamento dos jogadores do Sporting, do Sporting na sua saída, e fica praticamente aqui o Paulinho atrasado e o Coates atrasado àquilo que é a entrada do Rafa e do Tengsted. E é este atraso, se o Paulinho dá um passe para cá, esta bola é interceptada. Se o Coates não está tão adiantado, porque a linha do Sporting está mal feita, está Coates, Diomande e Gaio, estão ligeiramente atrasados, portanto o Coates tinha que estar, se calhar, neste posicionamento um pouco mais atrasado, ou então estes têm que estar um pouco mais subidos, mas aqui a importância de perceber se depois, em termos de fora de jogo, poderia ser uma situação legal ou não, porque quando o árbitro tem a bola está um pouco mais adiantada, portanto, se eles estão aqui, não há fora de jogo. O que aconteceu foi que nesta, para mim, que é algo que não é muito comum na formação do Sporting, nesta má disposição dentro da área, e porque eu entendo que o Paulinho aqui deu um desconto, porque ele, não sendo um defesa, a forma como ele veio pressionar, ou sai um pouco para fora da área para dar aqui o combate ao jogo do Benfica, faz com que esta bola entre aqui no primeiro poste sem haver aqui uma interseção, uma vez que o Santos está aqui e não consegue travar o cruzamento do Orsnes, mas e depois vai encontrar aqui o Tengsted e o Rafa na cara do Adam, que acabam por fazer o gol. Portanto, se olharmos um pouco para aquilo que é este último golo do Benfica, encontramos aqui situações que muitas vezes nós não temos, se calhar, essa percepção de perceber como é que o lance apareceu, mas acaba por haver aqui uma certa não vou dizer relaxo, mas porque seguramente o Yulman queria fazer bem, mas bastava só esta tomada de decisão do Yulman ter sido diferente, porque ganha a bola, está a acabar o jogo, não tem necessidade de fazer logo o passe, mas se fizesse o passe tinha que ser por cima, para a bola sair mais longe. Portanto, o tempo da bola chegar à zona defensiva do Benfica, e uma vez está 1 contra 1, porque é incrível como é que quando emocionalmente tu estás num bom período, o Benfica faz o gol a fechar praticamente o jogo e empata, e os jogadores querem fazer o segundo gol, e ao querer fazer o segundo gol deixam completamente a sua defensiva à mercê do Turbine e do Ruben e do António Silva frente ao Gyökeres. Portanto, esta má decisão faz com que uma bola ganha, acabe no último terço da equipa do Sporting, um overlap do Orsnes, a bola cruzada para a área, mal alinhada a formação, na minha opinião, a linha defensiva do Sporting, porque depois no cruzamento não é muito normal que estejam o Diomandé e o Gaio numa linha e dois jogadores do Benfica praticamente sozinhos, porque o Diomandé está com o Artur Cabral, dois jogadores do Benfica completamente sozinhos no primeiro posto. Portanto, o Coates não chegou, porque tentou sair e depois foi apanhado em contrapé, e o Paulinho também não fechou aquela linha de passe, ainda que o Paulinho, na minha opinião, sendo um avançado, tem menos rotinas daquilo que é esse tipo de situação. Portanto, é menos culpado, se é que existe um culpado, é menos culpado de que esta situação tenha existido. Portanto, são pequenos detalhes que fazem com que o jogo, onde toda a gente pensava, a partir do minuto 70, que se calhar 80, que o Benfica já não conseguiria vencer, e pequenos detalhes, uma bola parada, e depois uma transição
do Sporting que não deu resultado, acaba por ser uma transição do Benfica que vai terminar e dar o golo e fazer com que o Benfica vença este derby e empate tudo na tabela classificativa. Portanto, um jogo bem disputado, mas um bom derby, sobretudo. Boas respostas em termos táticas por parte de um e do outro treinador. Roger Schmidt irá à procura de fazer dano à equipa do Sporting, a partir do momento em que está com 10, colocar 2 avançados mais pesados, se calhar depois na forma como o jogo era dirigido e sempre em situações de cruzamentos para a área mais cómodo para a formação do Sporting. Ruben Amorim, a partir do momento em que tem 10 jogadores, a dar uma maior compacteza à equipa, a tentar e muitas vezes a sair com algum perigo, porque tinha jogadores rápidos na frente e jogadores que impõem algum respeito à formação, às formações contrárias. Ainda assim, acaba o Benfica por vencer este jogo. Para mim, venceu nos detalhes que muitas vezes fazem a diferença, e ainda para mais quando tu jogas um derby e tens jogadores com uma qualidade extra sobre o terreno.